Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Paty e o tema de hoje, ele ou ela perdeu o interesse em mim? Vamos dar uma olhadinha aqui para saber como que anda o interesse dessa pessoa. Será que perdeu o interesse mesmo? Será que é charme? Como que tá lá a situação da pessoa com relação a você? A gente vai ver tudo isso. Então, vou pedir para você já deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrita. Temos vídeos diariamente às 8 da noite. Se inscreva para você não perder. E vamos aí trazer o tema então para vocês sem muita enrolação, tá bom, pessoal? Começar aqui apresentando as opções de hoje. Primeira opção, pedrinha amarela. Segunda opção, pedrinha transparente. Terceira opção, pedrinha rosa. Então, se precisar, pause o vídeo, pode escolher com bastante calma, depois você dá continuidade. A gente começa aqui com a primeira opção, então. Para você que escolheu a pedrinha amarela, eu vou pedir para você mentalizar essa pessoa, trazer a energia dele ou dela aqui para minha mesa, para a gente ver. Ele ou ela perdeu o interesse em mim, tarô? Conta tudo. O eremita, 5 de paus, pajem de ouros, 7 de paus, rainha de copas, cavaleiro de ouros, roda da fortuna e 3 de copas. Pessoal, não é que essa pessoa perdeu o interesse em você, é que essa pessoa não tá querendo se comprometer nesse momento. É uma pessoa que tá aqui na energia do eremita, tá? Não tá buscando compromisso nesse momento, tá? Mais focado nas próprias coisas, mais focado no próprio desenvolvimento, talvez até um pouco mais introspectivo. Eu diria aqui que essa pessoa tá passando por uma fase de transformação, sabe? Então, assim, sempre que ele ou ela sente que o negócio tá ficando mais sério, de repente tá caminhando aí para algo mais sério, para de repente um compromisso, essa pessoa, né, acaba se afastando um pouquinho, porque ele ou ela deseja ir com muita calma, com muita paciência, sem pressa, tá? Então, assim, o que eu sinto aqui é que essa pessoa tá passando por uma fase, diria que de autoconhecimento, então acaba se fechando um pouco mais aí, né, dentro de si, dentro da própria vida, e não dando tanto espaço, não dando tanta abertura assim para o amor nesse momento, tá, pessoal? E aqui, até mesmo para vocês que estão juntos, de repente você vê essa pessoa se afastando um pouco, parece que essa pessoa tá estranha, vocês não estão mais se entendendo tanto assim. Não se preocupe, o problema não é exatamente com você. O problema é que essa pessoa tá passando por uma fase mesmo aí de amadurecimento, tá? O problema, na real, seria interno, sabe? Mas não é exatamente um problema. É uma fase de amadurecimento. A pessoa tá se autoconhecendo, tá se autobuscando dentro de si. Então, não é exatamente o problema com você. Eu diria aqui que esse negócio vai passar, tá, gente? Aqui a tendência é ser só uma fase mesmo, tá bom? Então, com paciência aí, vocês acabam, né, se entendendo novamente, tá? A pessoa gosta da sua companhia, te vê como uma amiga, acima de tudo, uma pessoa amiga, uma pessoa que ele ou ela confia. Então, é somente uma fase. O que veio como conselho para você aqui é para você não se impor tanto nesse momento. Dá um tempo para essa pessoa, fica mais em observação, isso vai ajudar, tá? Trata essa pessoa com um pouco mais de entendimento, sabe? Assim, não tá querendo um tempo para si, tá se afastando um pouco? Deixa e observa para você ver aí até que ponto, né, isso vai fazer bem ou não. Então vai sentindo como é que tá a situação. De repente, se você fica muito questionando a pessoa, né, você tá estranho, o que tá acontecendo? A pessoa não tá
nem em condições de te dizer exatamente o que está acontecendo, porque a pessoa está passando por uma mudança, por uma fase que ele ou ela está se autodescobrindo nesse momento. Então, tenta ter um pouquinho mais de paciência, né? Eu diria que algumas semanas, tenta ter essa paciência, trata essa pessoa assim, com certo acolhimento, mas não forçando nada. Se a pessoa não quiser, não força e vê o que acontece. Dá um tempo para essa pessoa, porque a tendência é melhorar as coisas aí entre vocês, tá? A tendência é ser só uma fase mesmo. Então, para responder a pergunta do vídeo, ele ou ela perdeu o interesse em mim? Não, gente. Eu vejo aqui que um pouquinho mais à frente, passando algumas semanas aí, essa pessoa vai voltar ao que era antes, digamos assim, né? Nesse momento é uma fase de introspecção, a pessoa tá passando por uma certa transformação interna, então tá um pouquinho mais na dele e na dela aqui para entender algumas coisas mesmo, tá bom? Mas não é nada sério, é algo passageiro e tende a ficar tudo bem. Pelo menos é o que me mostra que é uma fase. Mas vai vendo, tá, gente? Vai sentindo aí, assim, observando essa pessoa, sem exatamente questionar tudo. Só vai observando pra ver como que tá. Se a pessoa tá conseguindo se acertar, ou se a pessoa tá cada vez mais se enrolando aí nesse período. Porque o eremita é um arcano mais lento, então pode ser que demore um pouquinho mais do que você gostaria e de repente, né, isso não seja tão bom para você. Se for coisas assim envolvendo períodos de vida diferentes, a história é um pouco mais complicada. Mas se for uma fase só que não vai demorar tanto, dá para, né, adaptar aí. Você com paciência, você espera essa pessoa superar essa fase, tá bom? Por isso que eu venho falando aqui para você que é bom você ficar observando ele ou ela aí para ver, né, até que ponto essa situação tá fazendo bem para você, porque realmente a gente vê ele ou ela aqui se afastando um pouco, se esquivando um pouco, não sendo o que era. Então, para não te deixar em falta, ver até que ponto está sendo bom para você essa situação, esse relacionamento. Caso você esteja realmente incomodada, aí é hora de abrir o jogo, de chamar a pessoa para uma conversa franca, né, e expor o seu ponto de vista e tentar chegar numa conclusão, gente, porque também, né, não é bom a gente ficar sempre esperando aquilo, né, que a gente quer da outra pessoa e a pessoa sempre fechada no mundinho dele ou dela ali, não te entregando aquilo que você espera e merece. Então, nesse caso, uma conversa seria bom, sim, tá? Mas algumas semanas, esperar um pouquinho, observar essa pessoa, talvez faça muito bem para ele ou para ela aqui e seja só uma fase passageira, depois a pessoa volta ao que era antes e vocês ficam bem, a pessoa se demonstra aí totalmente interessada e feliz ao seu lado novamente, tá bom? Pode ser só uma fase, como pode durar muito mais e aí sim você tem que tomar providências. É isso que vem falando aqui, tá bom, pessoal? Então, tenta observar para ver qual é o caso de vocês aí. Mas, de qualquer forma, nesse primeiro momento, a gente vê que não é falta de interesse, e sim uma fase da pessoa, tá bom? No fundo, essa pessoa gosta, sim, de você e tem planos para o futuro aí com você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir. Um beijo, fique com Deus, ou vamos comigo aqui para nossa próxima opção. Então, para você que escolheu aqui a opção de número 2, a pedrinha transparente, ele ou ela perdeu o interesse em mim? Vamos saber? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dele ou dela aqui para minha mesa, pra gente ver se a pessoa perdeu o interesse ou tá acontecendo alguma coisa. Ele ou ela perdeu o interesse em mim, tarô? Sete de ouros, a imperatriz, 8 de copas, a justiça, 10 de espadas, a papisa, a lua, 5 de copas.
Olha, pessoal, aqui é um caso assim. Eu vejo você bastante triste, decepcionada, sentindo que essa pessoa de repente perdeu o interesse aí. E aqui, pessoal, não é exatamente que a pessoa perdeu o interesse, mas eu sinto que existe uma certa diferença de fases aí entre vocês. Talvez as coisas não estejam mais em equilíbrio, tá, pessoal? E quando a gente fala assim, né, fica um pouco confuso. Vamos tentar explicar aqui. Talvez essa pessoa venha almejando coisas, venha tentando colher coisas que dentro da situação de vocês atual já não tá mais assim em equilíbrio, já não tá mais oferecendo. Dá pra falar aqui que essa pessoa vem das duas partes, né? Isso é recíproco, tá? Tanto você, né? Eu vejo você um pouco insatisfeita, quanto a pessoa um pouco insatisfeita ou insatisfeita aqui. Então, falta uma virada. Falta vocês aí sentar, conversar com clareza. Tem muita coisa que não tá sendo dita aqui, tem muita coisa que tá um pouco confusa, tá? Precisaria de uma conversa sincera aqui para tentar reatar essa situação de vocês, porque o que eu vejo é duas pessoas um pouco insatisfeitas, uma pessoa com um planejamento que não condiz com o planejamento da outra pessoa. Essas pequenas coisas vêm minando a situação de vocês aí, deixando as duas partes insatisfeitas. Então, seria necessário uma conversa sincera aqui para tentar ver se dá para vocês seguirem esse caminho juntos ainda, tá, pessoal? Porque a conexão é verdadeira, sim, mas existe aí já um sofrimento, a situação tá um pouco já desgastada, um pouco sofrida. Se continuar assim, sem uma virada, sem uma conversa franca, onde vocês dois possam realinhar os objetivos, pode ser que essa situação sim venha, né, a gerar uma perda de interesse aqui, até culminando mesmo num afastamento de repente, tá, gente, numa separação. Então, o que vem falando aqui ainda dá tempo, né, de vocês conseguirem conversar, ver quais são os pontos que estão desagradando aí, quais são os pontos que não estão em alinhamento e tentar equilibrar a situação de vocês. Caso isso não seja feito, se for só empurrando a situação sem ser conversado aqui, aquilo que precisa ser dito, que precisa ser exposto, que precisa deixar as claras, né? A insatisfação de vocês precisa ser dita, tá, pessoal? Infelizmente, né? Não é fácil a gente falar para o outro que a gente tá insatisfeito, que a gente tá aí com problemas, que a gente tá vendo que a situação não tá boa. Realmente é complicado, mas deixar assim só vai piorar a situação. Então, não é que a pessoa perdeu o interesse, mas eu vejo aqui que os objetivos, a vontade, os desejos de vocês já não estão sendo mais supridos dentro dessa conexão. Muita coisa está sendo deixada sem dizer e é necessária uma conversa urgente aqui para vocês tentarem realinhar aí esses caminhos, tá bom? Porque o que a gente vê aqui é um certo desequilíbrio, digamos assim. Sabe quando o negócio está começando a ficar estranho? É bem essa fase aqui. Ainda tem conserto, tá? Com conversa, principalmente se você gosta da pessoa e você quer investir ainda na pessoa. Caso questão assim de você já tá de saco cheio, já não tá querendo mais, já não tá disposta a investir, também uma conversa é necessária para dizer para a pessoa sinceramente, daí a partir daí cada um, né, de repente seguir caminhos diferentes, porque acontece, né, gente, as coisas não duram para sempre. Então, se for esse o caso, uma conversa também será necessária. Mas se vocês ainda se gostam, eu vejo aqui que ainda tem chance, tá, gente? Pelo menos da parte da pessoa, que é o que a gente tá vendo aqui, a pessoa ainda tem, sim, vontade de investir, de nutrir a relação, e ainda tá em tempo, tá? Não é que a pessoa perdeu o interesse, mas é que já começou a complicar, já começou a sentir que essa relação já não tá oferecendo mais tudo aquilo que ele ou ela desejou pra si, tá bom? Então, é um momento crucial aí de vocês conseguirem, sim, entender, se acertar, conversar e realinhar os objetivos, ou é o princípio do fim também. Infelizmente, eu tenho que falar isso pra vocês, né? Tenho que explicar aqui, porque é o tema da jogada, né, gente? Não tem como a gente ficar tentando maquiar tudo, porque a pergunta é, ele ou ela perdeu o interesse em mim? Na verdade, ainda não perdeu o interesse total, mas já não tá tão bom quanto deveria. Essa é a situação atual, infelizmente, né? É o que eu vejo aqui, o panorama geral, então eu tô passando para vocês tentarem conversar, tentar realinhar aí os caminhos, porque parece que existe duas pessoas sonhando coisas diferentes e não estão falando sobre isso, não estão deixando aberto essas questões, entende?
Isso precisa ser conversado, precisa ser exposto e tentar ser renegociado ou pelo menos realinhado, porque não tem problema nenhum cada um ter seus objetivos, mas desde que não seja cada um caminhando, né, em direção oposta e sem ser conversado. Enquanto casal, a gente tem que tentar realinhar sempre, né, os nossos caminhos. Caminhar juntos é muito melhor do que caminhar cada um na sua, né, gente? Quando a gente está se tratando de casal, quando a gente está falando de casal, essa troca, essa interação é muito importante. Então, é isso que vem me falando aqui. Ainda está em tempo, sim, de vocês realinharem tudo aí, fica muito bem, trazer a alegria, a vivacidade de volta. Eu não vou falar que a pessoa perdeu o interesse em você, porque não é bem isso. A pessoa ainda tem esse desejo de investir nas situações de vocês, na situação de vocês, porém, a pessoa já não tá com aquele gás todo mais. Isso precisa ser conversado e precisa ser reavivado em dupla aí, entre vocês dois, tá bom? É isso que tá me mostrando aqui, então, tô trazendo pra vocês. Espero que essa tiragem sirva pra você de alguma forma, que ajude vocês aí e não que coloque coisas na sua cabeça, tá bom? Porque o objetivo da tiragem aqui de tarô, gente, é sempre ajudar, é sempre mostrar pontos que de repente pode ser que você não esteja vendo, tá? Pra melhorar, não é pra colocar coisa na sua cabeça e você ficar sem resolver, tá bom? Sabendo dessa situação aqui, dá pra você, de repente, chamar a pessoa pra conversar, de repente vocês tentarem, né, fazer coisas juntos, ver o que é importante para outra pessoa, tentar suprir essas necessidades para trazer a felicidade de volta, o interesse total de volta, tá bom? Mas o importante mesmo aqui é que isso tudo precisa ser conversado, precisa ser tratado em parceria, né, enquanto casal, tá bom? Então é isso, eu vejo aqui que tem chance sim para vocês reverterem essa situação, vai depender muito da disposição e da dinâmica aí do casal, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo, fique com Deus, ou vamos comigo aqui para nossa próxima opção. Então, para você que escolheu aqui a opção de número 3, a pedrinha rosa, ele ou ela perdeu o interesse em mim? Vamos saber? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dele ou dela aqui para minha mesa pra gente ver. Ele ou ela perdeu o interesse em mim, tarô? As de copas, 9 de ouros, a morte, 5 de paus, 5 de espadas, a torre, 2 de paus e 10 de copas. Olha, pessoal, aqui é o seguinte, a gente vê uma pessoa que tá passando por uma fase aqui agora um pouco mais, eu diria, independente, um pouco mais focado em si mesmo, uma pessoa que vem desejando amor aqui, a pessoa acha que de repente vocês consigam sim se acertar aí e que ele ou ela consiga encontrar todo esse desejo de amor em você. Essa pessoa tem grande sentimento ainda, mas não dá pra falar aqui, gente, que vocês estão numa fase boa, né? A morte com a torre, 5 de paus e 5 de espadas aqui, gente, assim. É fato, é nítido que vocês estão passando por um momento difícil, por uma transformação. Essa pessoa acaba enxergando em você algumas coisas, assim, sabe quando parece que já tá um pouco cansado, parece que o relacionamento já foi um pouco desgastado, então enxerga você sempre como se importando com coisas pequenas,
de repente causando brigas, gerando brigas, e eu não tô falando pra você que você é a causa de tudo, não. Mas estamos falando aqui que a percepção dessa pessoa nesse momento é de certo desgaste, enxergando muitas vezes você como alguém que gera brigas à toa, essas coisas, tá bom, pessoal? Então, não tô afirmando que você seja assim, tenta ser compreensiva para entender aqui o que está sendo dito de fato. A gente vê uma pessoa que tá frustrado, emocionalmente cansado, desgastado, tá com a energia um pouco nervosa, bagunçada aqui, tá, gente? Então, assim, eu diria que é uma fase difícil que vocês estão passando e talvez seja uma fase, assim, de ou transforma ou muda para melhor ou, infelizmente, finaliza a situação. Ele ou ela aqui vem desejando ficar bem, tá? E é uma pessoa que começou a se priorizar. Isso dentro de um relacionamento pode ser bom ou pode ser ruim, depende do nível, né? Uma pessoa que se ama, que busca a própria independência, que se prioriza até certo modo, não é ruim. O problema é quando a pessoa só começa a pensar em si, quando não há mais aquela parceria, aquela negociação, aquela interação positiva dentro da relação. Então é um chamado aqui para você, agora, para ser sincera, para ver se ainda você sente que ainda tem jeito dentro dessa situação. Porque aqui, gente, dá para dizer que com as de copas e 10 de copas, se a situação for transformada para melhor, tem jeito e vocês ficam muito bem, mas precisa realmente, é quase uma fênix, sabe? Tem que transformar aí. Eu não sei o que tá gerando essas brigas, esse desconforto, essa decepção, essa tristeza, mas existe muita coisa guardada aqui que precisa ser superada, tá? Ser transformada. Então, a pessoa tá perdendo o interesse ou perdeu o interesse em mim? Aqui, pessoal, vamos colocar dessa forma. Não é que a pessoa deixou de gostar de você, ainda tem sentimento, ainda tem amor, mas o estresse, o cansaço já deixou um pouco a energia da relação desgastada. Então, é preciso uma recuperação aqui, tá, gente? Pra ser bem sincera, assim, a energia da relação já tá bastante machucada, infelizmente. Só o amor salva aqui, então, chance ainda tem, tá, gente? Vocês têm essa energia aqui de transformar a situação, de mudar o que não tá bom. Esse arcano fala muito disso. Mudar o que não tá bom. Essa pessoa vem buscando essa paz, a felicidade. Então, a pessoa já chegou num nível de cansaço tão grande que eu quero essa felicidade, eu quero essa paz, eu quero mudar o que não tá bom. Se não for dentro dessa situação, se não for dentro desse relacionamento, vai ser, então, fora. Eu vou sair fora, mas eu quero essa paz. É isso que a pessoa vem pensando nesse momento, tá? Então, ou vocês se acertam, infelizmente eu tenho que te falar isso, tá, pessoal? Aqui, pra quem escolheu essa pedrinha, é um momento crucial aí da situação de vocês. Essa pessoa chegou no nível de ou a gente se acerta ou a gente separa, tá bom? Então, vamos tirar mais umas cartinhas aqui, gente, pra gente ver aqui. E eu torno a dizer, tá, pessoal? A pessoa ainda tem sentimentos, mas a relação já tá causando dor, sofrimento, nervosismo, ansiedade. Essa pessoa não tá satisfeita com isso. Então, aqui saiu o 8 de copas e a Rainha de Espadas, me falando que se a situação continuar assim, permanecer assim, a tendência é realmente gerar um afastamento, mesmo com o sentimento, tá? E veio pedindo aqui pra você ser bastante racional nesse momento e justa, afirmando novamente que eu não tô te culpando de nada, eu não tô falando que a culpa dessa situação é sua de maneira nenhuma, eu tô falando, só transmitindo o que o tarô tá falando aqui, tá bom? Vem pedindo para você ser bastante racional, bastante justa e fazer aquilo que é necessário para vocês construir esse relacionamento ou cortar de vez, porque a Rainha de Espadas, ela corta aquilo que já não tá fazendo mais sentido, tá bom? Então, se for da sua vontade, né, que assim seja, mas se a sua vontade é lutar pelo relacionamento, é lutar por vocês dois ainda, que você corte aquilo que tá fazendo
gerar confusão, gerar problema, gerar conflito. Então, é das duas partes, é claro, né? Isso aí vai ser trabalhado em conjunto, em dupla aí, porque vocês formam um casal. Então, enquanto casal, isso tem que ser feito das duas partes, mas aqui veio como conselho muito para você tomar essa postura decidida. Você quer continuar? Se você quer continuar, vamos fazer a transformação, renovar esse relacionamento. Ou se eu não quero mais, se eu já não tô mais feliz, se eu não acredito mais, então que seja finalizado, né? Que a torre aqui rua nesse relacionamento. Tem vezes que o tarô ele é bem direto, né? E aqui saiu uma tiragem sem muitos rodeios. Infelizmente, eu tenho que passar para você da forma que eu tô vendo. Não é infelizmente, porque assim é a forma que você precisava ouvir, provavelmente. Por isso que o tarô tá falando dessa forma. Mas eu, enquanto, né, taróloga, eu não me sinto confortável em falar dessa forma tão diretamente. Mas não tem como, né, gente? Com morte, 5 de paus, 5 de espadas, torre, rainha de espadas, 8 de copas aqui. Infelizmente, a gente, né, é um chamado aqui para você mudar a situação para melhor, para vocês transformarem ou finalizar de vez, porque aqui, do jeito que tá caminhando pro fim, infelizmente, tá bom? Então, não é que a pessoa perdeu o interesse, já não gosta de você mais, ainda tem sim sentimentos, mas a relação já tá tão desgastada, já tá num nível que ele ou ela tá tão insatisfeito que se não houver a mudança, infelizmente, vai acontecer aqui um término, né? Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha entendido, eu desejo de coração que dê tudo certo para vocês, que vocês consigam superar todos os obstáculos e que essa situação seja transformada positivamente aí para vocês dois, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.